Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Se Liga Brasil. E eu vou iniciar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Já ouviu o termo baixo clero? Esse termo está sendo bastante utilizado e eu vou explicar a vocês onde é que ele é empregado. Né? Primeiro vamos tratar um pouco da CPMI, dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Vamos falar um pouquinho rápido sobre isso, mas primeiro eu queria que vocês dessem um like aí, né? Eu acredito que é importante, né? E, se possível, se inscreva no nosso canal, tá? Para que a gente fortaleça aí, que novos vídeos a gente possa estar fazendo e postando aqui para vocês. Bom, a CPMI, ela ocorreu ontem, dia 25, tá? No primeiro momento, ela foi proposta por alguns deputados de direita, de oposição ao governo atual, e o governo, por entender que o processo já estava sendo investigado em várias instâncias da justiça, entendeu que não havia necessidade de se criar uma CPMI, porque ela tinha uma conotação muito mais político-partidária, digamos assim. No entanto, no decorrer do processo, o governo entendeu que estava havendo um desgaste do governo e ele entendeu que seria interessante e resolveu participar. Mas aí, nesse momento, houve também, né, a direita percebeu que poderia ter sido um tiro no pé a proposição da CPMI, retardou um pouco a implantação dela, mas ontem, dia 25, ela foi criada. Tá? E lá no Congresso, houve a abertura dessa CPMI e vários parlamentares fizeram sua colocação, falaram a respeito, tanto de oposição quanto de situação. E aí a gente vê ali um espaço, né, de vários deputados, alguns, claro, fazendo proselitismo, né, fazendo já sua pré-campanha para prefeitos de suas cidades, outros muito mais enfáticos, querendo que de fato ocorressem as investigações, havia necessidade para isso, mas muitos deputados se pronunciaram, inclusive alguns senadores também, né? Mas você vê que outros não participam, não se posicionam, não se colocam, não dão opinião, né? E não só na criação dessa CPMI, em outros momentos no parlamento, você não vê a participação efetiva de muitos deputados, né? Basicamente existe um grupo de deputados que estão sempre ali se pronunciando na Câmara, exceto quando tem alguma votação que um ou outro se manifesta, mas mesmo assim, de uma forma muito tímida, apresenta seu voto, faz alguma saudação, muitas vezes sem sentido algum, né? E, enfim, faz o seu papel, vota, faz o que é necessário e no outro dia, ou até no mesmo dia, pega seu aviãozinho e volta para sua cidade. Bom, então para esses deputados que não têm visibilidade, que não têm uma influência política, né, dentro da Câmara, e muitas vezes na sua região ele foi eleito porque era prefeito, já tinha sido prefeito, e fez uma articulação política com um outro deputado, com um senador já eleito, e conseguiu puxar esse candidato, e ele acabou sendo eleito. Né? E ele, por ter sido trazido para dentro desse processo político dessa forma, ele acaba não tendo tanta expressividade, não tendo tanta influência política, né? E a esse deputado aí, ele é dado o nome deputados do baixo clero, né? Por definição, o baixo é uma alusão a essa classificação dentro da igreja, né, na época, que existia o alto clero e o baixo clero. E o baixo clero, ele vinha, geralmente, era sacerdotes, né, que vinham de famílias mais humildes. E eles acabavam fazendo essa interlocução, né, da igreja com as comunidades. O que muitas vezes não ocorre dentro, né, apesar de se utilizar esse termo, não ocorre dentro da Câmara. Né? Muitas vezes esses deputados, nem isso eles fazem. Né? Eles se elegem e vivem de algumas emendas para garantir a sua reeleição no próximo pleito a deputado, ou se fortalecer na sua cidade, na sua região, para se candidatar a prefeito nas próximas eleições. Basicamente, esse deputado funciona dessa forma, o que é muito ruim,
para o eleitorado, é muito ruim para nós eleitores, né? Porque a gente elege um deputado na eminência, na expectativa de que ele vá fazer um trabalho sério, de que ele vá fazer proposições, né? Apresentar alguns projetos na Câmara, e que ele defenda os interesses do povo, da sua região. Mas o que a gente observa é que, na verdade, pouco eles participam, né? A exemplo disso é bom que fique bem claro, o nosso ex-presidente, né? Passou anos a fio como mandato de deputado e me parece, né, que não chegou a 5 projetos apresentados durante todo esse período. Os gatos aqui estão danadinhos hoje, né? Então, assim, a gente observa que também o ex-presidente ele não foi eleito pelo trabalho desenvolvido na Câmara ou desenvolvido em sua região. Ele foi um modelo, né, de deputado que foi escolhido por setores da política, setores da economia, setores da sociedade, para tê-lo ali como representante e utilizá-lo como marionete. Fato. E deu no que deu. Tivemos 4 anos de penúria para o país. Então, assim, o que é importante? É importante que a gente tenha conhecimento disso, que a gente acompanhe as políticas, acompanhe o noticiário, para saber aonde é que está o nosso deputado, aquele deputado que a nossa região votou. Aqui, especificamente, eu moro na Bahia, na cidade de Paulo Afonso, a gente tem vários deputados que só aparecem aqui em período de eleição. Ou então faz uma emenda específica ou outra para atender um grupo ou outro que está ligado a ele, mas compromisso de fato de estar discutindo com a população local quais são as dificuldades, quais são as necessidades para que possam ser apresentados projetos para desenvolvimento da região. A gente não vê isso, seja na Câmara, seja nas Assembleias Legislativas Estaduais. A grande maioria deles tem esse perfil, de estar lá simplesmente por interesses próprios ou por interesse de um grupo específico que contribuiu para a eleição dele naquele momento. Eles não têm um compromisso de fato com a população, não têm um compromisso de fato com o desenvolvimento do país. Vivem em conflitos políticos, ideológicos, defendendo suas bandeiras partidárias e esquece o seu papel, né? Ele não está ali como um mero opositor, como um mero deputado da situação. Não, ele não está ali simplesmente para estar nessa briga política de poder. Ele está ali para defender os interesses da população, da sociedade, daquelas pessoas que votaram nele. Então a gente precisa estar bem atento na hora de votar, né, nos próximos mandatos, para que a gente não tenha um Congresso tão ruim como esse Congresso que foi eleito para esses 4 anos a partir de 2023. Reacionário, preconceituoso. Então a gente não pode mais incidir nesse erro. A gente tem que participar o mínimo possível, né, e fazer uma leitura dos nossos candidatos para que a gente avance e tenha de fato um Congresso voltado a defender os nossos interesses e que esses deputados ditos baixo clero, eles passem a ter uma representatividade de fato maior, interessante dentro da Câmara de Deputados. Ok, pessoal? Era sobre isso que eu queria falar. Agradeço a vocês. Não esqueçam de dar o like e se inscrevam no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.